boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada. Aí depende de qual horário as pessoas irão acessar mais um evento com o título Liberdade, Verdade e Conhecimento. E temos o privilégio, e que privilégio, de aproveitarmos e extrairmos conteúdos a partir da presença do meu estimado reverendo Carlos Lima, correto? Correto. Eu não vou estender muito, eu vou já franquear e conferir a oportunidade de que ele possa fazer um resumo das suas qualificações, das suas vocações e das suas formações. Reverendo Carlos Lima, fique à vontade. Olá a todos, boa tarde, boa noite. É muito bom poder estar aqui com vocês, um grande privilégio. Eu sou Carlos Lima, pastor Carlos Lima, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha. Sou teólogo e amo teologia, sou apaixonado por teologia. E também eu sou publicitário, professor de publicidade e propaganda e também de relações públicas e jornalismo, além de coordenar 2 cursos numa grande universidade aqui de São Paulo. Além disso, o meu mestrado é na área de comunicação, gosto muito de falar sobre comunicação. Hoje nós vamos falar aqui sobre reforma protestante, assunto extremamente importante, mas vamos falar também de comunicação, que também é um ponto muito importante aí para entendermos todo o processo, as nuances da reforma protestante para os nossos dias. Beleza, reverendo. Posso me referir como reverendo ou como pastor? Eu sempre Fica à vontade. Eu sempre tenho essa dúvida, principalmente dentro do contexto reformado. Qual a alcunha a ser utilizada? Reverendo ou pastor? Fica à vontade. Fica à vontade. Então eu vou seguir uma linha mais enrendada, reformada e vou pontuar como reverendo. Reverendo, na iminência ou prestes a mais uma reforma protestante, são 505 anos ou 506 anos? 505, A reforma protestante ela se deu no dia 31 de outubro de 1517. Ela startou, começou esse processo quando Martinho Lutero ele coloca ali as 95 teses na porta de Wittenberg, que era um ato comum dentro daquela época, esse tipo, vamos usar esse termo, provocação. Na verdade, ele coloca ali a fim de que o assunto pudesse ser debatido, pudesse ser discutido. Como nós já tínhamos a imprensa de Gutenberg, isso favoreceu, isso ajudou a essas ideias serem disseminadas e trouxe, claro, consequências. Então, daí a reforma protestante ter dado início nesse momento, digamos assim, a gente entende que 31 de outubro de 1517 inicia com ele colocando na porta da igreja de Wittenberg, do castelo de Wittenberg, as 95 teses. A partir deste momento, então, há toda uma situação que ocorre dentro do contexto europeu, na Alemanha primeiramente, claro, mas depois todo o continente europeu, e aí início então disso que nós chamamos hoje de reforma protestante. Claro, a gente precisa entender melhor o movimento, mas ele começa aí. Estamos em 2022, Tanto aí nós estamos falando de 505 anos. 5 anos. Reverendo, 505 anos, há algo a se comemorar? Olha, eu vejo uma pergunta extremamente importante, mas uma pergunta, eu como sou acadêmico, então eu prefiro fazer aqui, se você me permitir, claro, alguns recortes sobre essa questão. Então, primeiro, para eu responder de uma forma satisfatória, se nós temos hoje, 2022, século XXI, algo a comemorar a respeito da reforma protestante, então, primeiro eu preciso entender assim, por que houve a reforma protestante? Então, você tem um contexto anterior, período medieval. A igreja se distancia significativamente dos princípios bíblicos, da igreja primitiva, da Bíblia, da palavra de Deus enquanto autoridade. Agora, a autoridade é outra. A autoridade
é a igreja, é a tradição, é a fala do Santo Padre, né, o Papa, e, portanto, eles se colocam diante da sociedade como a grande autoridade e, claro, corrupção, né? Então, nós temos ali vários manejos de corrupções dentro desse contexto, uma relação muito complicada na questão Estado, poder secular, e igreja, o poder eclesiástico, que por muitas vezes ali disputaram, né, um braço de ferro ali por muitas vezes. E a reforma protestante, quando nós falamos da reforma protestante, também a gente precisa entender que, na verdade, já havia nós já tínhamos ali alguns movimentos que clamavam por uma mudança, por uma reforma dentro da igreja. Poderíamos citar aqui John Wycliffe, John Hus, enfim. Quando nós chegamos à reforma protestante, portanto, também não podemos ser inocentes e achar que agora, que Lutero que colocou as 95 teses, toda a sociedade agora conhece Bíblia e vão destrinchar a palavra de Deus de ponta a ponta e serão exímios conhecedores. Isso não é verdade. Isso é um processo. É um processo duradouro. Quando nós chegamos nos séculos 17, 18, 19, século 20, aí sim nós já podemos falar de uma cultura desenvolvida a partir do protestantismo. E quando eu me refiro aqui à cultura, eu me refiro a publicações, eu me refiro a uma ideia, um conceito já bem formado por parte da Igreja Reformada, que segue a sua história. E também a gente precisa entender que quando a gente fala de aspectos culturais, eu estou falando de música, estou falando de literatura de uma forma geral, eu estou falando de arte, eu estou falando de como essa nova estrutura eclesiástica, cultural, centrada nas escrituras, ela vai desenvolver agora pensamentos, ideias, cultura, música e assim por diante dentro da sociedade. Isso até então, quando o reverendo abordou no período medieval essa dissensão, essa sedição entre dois poderes, o poder eclesiástico, ora encabeçado pela igreja vigente, e o poder dos reis. Sim, o secular. Há condição de se afirmar de que também a reforma acabou por ser usada para o prevalecer da derrocada de um poder eclesiástico e a testificação, a confirmação do poder temporal representado pelos reis. A reforma também foi usada, não que Martinho Lutero tivesse essa finalidade, mas outros interesses se apropriaram até para fazer com que houvesse um ruir de toda aquela influência e de toda aquela capacidade de estabelecer o destino dos indivíduos, a qual era feito pela igreja? Excepcional. Assim, quando você olha para aquele contexto, a reforma, ela é a reforma de teólogos, pensadores de teologia. Lutero, Zwingli, Calvino, ela é a reforma produzida por eles. No entanto, nós temos uma situação atípica, que é a situação da Inglaterra. Henrique VIII, que queria se divorciar e não tem o apoio da igreja vigente, ele então, apaixonado, né, por Ana Bolena, ele quer agora... porque, na verdade, a grande questão é, eu não tenho filhos homens. Então, eu quero um filho homem que possa ser herdeiro. Eu não tenho. Então, eu quero divórcio. Eu não tenho divórcio, o que eu faço? Ele fica extremamente nervoso. Então, na Inglaterra, mais especificamente na Inglaterra, dentro do contexto britânico, a reforma, ela acontece exatamente isso que você colocou agora. Então, um rei,
se apropria do que está acontecendo e ele vai fazer uso disso para romper com a igreja vigente, com o catolicismo. Portanto, a reforma na Inglaterra não é uma reforma vinda de um teólogo, mas veio dos incômodos, digamos assim, de um rei, Henrique VIII. E agora a reforma protestante ela ocorre, né, com o rompimento da Inglaterra com o catolicismo. E surge aí, então, uma igreja dentro da Inglaterra, que é a chamada Igreja Anglicana, que traz as mesmas características do catolicismo, e é por isso que os puritanos vão voltar-se contra essa estrutura. Mas a resposta é essa. Ela começa exatamente dessa forma, como você bem colocou. Ou seja, o rei se apropria da reforma protestante para ele poder defender uma causa em princípio dele. Quando o reverendo destacou, o reverendo mencionou a reforma de teólogos. A reforma de teólogos. E em contrapartida, opostamente, na Inglaterra não houve uma reforma de teólogos, mas uma reforma desencadeada por um desiderato, por um desejo. Mas eu vou procurar sublinhar. Quando o reverendo aborda a reforma de teólogos, se dirigia ou se referia apenas a uma reforma na maneira de ser igreja, ou havia essa percepção de que essa reforma poderia se desdobrar em toda a sociedade, acarretar, ocasionar efeitos e impactos em toda a sociedade? Ou não havia, por exemplo, de Lutero, depois de Calvino e os demais? Vamos entender de novo, né, a questão do contexto. Você tem no sul da Europa todo o desenvolvimento do humanismo. E vamos entender o humanismo aqui, nesse primeiro momento, claro, com ideias que vão retomar a discussão em torno de quem é o homem, do papel do homem dentro desse contexto de humanidade. Beleza. Então você vai ter ali, dentro do contexto da reforma, por exemplo, Martinho Lutero, a gente comentou agora que em 1517 ele coloca lá as 95 teses, mas em 1519 Leonardo da Vinci morreu. Portanto, a gente olha um pouquinho assim para o contexto dos humanistas e a gente já começa a ver isso de novo na questão da obra de arte, na questão do que eles estão expressando a partir disso. E você vai ver nos humanistas daquele período um movimento que também é um movimento que busca, de uma certa forma, uma reforma dentro da igreja. Mas não é a reforma que os reformadores promoveram. Porque aí, no norte da Europa, aí sim, você tem, na pessoa de Martinho Lutero, que já teve contato com os pensamentos de John Hus e com a teologia de Agostinho, aí sim, você tem uma reforma voltada para uma igreja que seja centrada nas escrituras. Sola escrituras, ou seja, somente as escrituras. Essa igreja centrada nas escrituras, claro que ela pensa e idealiza uma sociedade que precisa conhecer o conteúdo dessa escritura, e tanto isso é verdade que Martinho Lutero, uma das suas grandes preocupações e que leva a ele um grande empreendimento, que é o de traduzir as escrituras para a língua vernácula, para o alemão. Isso é muito importante. Isso rompe definitivamente com Roma. Mais do que isso, é inadmissível que um alemão, que um indivíduo daquele período não saiba ler e escrever. Porque ele precisa conhecer as escrituras. E mais, a reforma ainda vai além disso. Porque a reforma também é uma reforma no modo de entender a autoridade.
Quando Lutero trabalha a questão do sacerdócio universal dos crentes, ele está dizendo que todas as pessoas são iguais. Olha que interessante. Então, não é uma reforma, é de fato uma reforma religiosa, voltada para uma outra autoridade. A autoridade agora não é mais o Papa, não é mais a Igreja, a autoridade é a Escritura, mas a partir da Escritura você tem outras nuances interessantes, como, por exemplo, o sacerdócio universal dos crentes. Você tem a questão de combater essa ignorância, né, do conhecimento, não uma coisa relegada apenas aos padres, e mesmo os padres daquela época eram extremamente ignorantes em termos de Bíblia. A gente estudar mais profundamente o contexto europeu, o contexto daquela época, vamos ver que os padres, muitos, os humanistas, Erasmo de Roterdã, por exemplo, colocavam muitos desses padres no bolso. Quando o reverendo detalha sobre a ruptura de todo esse assambarcar desse monopólio, agora regido pela igreja católica, apostólica romana. O reverendo ele pensou sobre o sacerdócio universal, falou de uma igualdade, e atualmente vivenciamos esses embates intermináveis sobre igualdade. Quando se fala sobre o sacerdócio, essa igualdade de Martinho Lutero, eu posso estar equivocado ou mesmo errado, até o reverendo pode aí fazer as vezes correções, mas esse sacerdócio universal, ou essa igualdade de todos estamos dentro da condição como imagem e semelhança de Deus, como parte da criação. Como se fala dessa igualdade? É uma igualdade potencial? É uma igualdade plena? Porque hoje nós vivenciamos discursos de que todos são iguais, e não há diferenças, e se houver alguma pontuação sobre isso, há todo um rechaçar, e vamos também adentrar nessas questões. Como o reverendo esmiuça, como o reverendo pontua, pontilha, vamos colocar assim, esse sacerdócio universal e que todos somos iguais? Então, quando Lutero está pensando em sacerdócio universal, ele está pensando no sentido de que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então, o sapateiro, usando aqui até uma das analogias que ele vai usar, né, que é a questão do sapateiro, ele faz o produto dele para a glória de Deus. Então, tudo que é feito pelo homem, nessa ideia, é feito para a glória de Deus. Por exemplo, estar aqui neste momento envolve pelo menos 3, 4 indivíduos, cada um dentro do seu papel, mas todos fazendo para a glória de Deus. Essa é a ideia. Então não existe aqui, eu posso estar agora nesse momento compartilhando o conhecimento, mas não me torna melhor e nem pior do que você. Não me torna superior a você. Me torna, dentro desse processo, dentro do pensamento de Lutero, nós estamos aqui no mesmo trabalho, no mesmo esforço para a glória de Deus. Então, nesse sentido, Lutero está pensando nessa questão de igualdade, no sentido de que o sacerdote, ele tem o seu papel, ministrar a palavra de Deus, ele deve fazer isso da melhor forma. E o indivíduo, que é o sapateiro, ele vai fazer o melhor sapato que ele pode fazer e cobrar o preço justo. E dessa forma ele está glorificando a Deus, porque depois o recurso dele volta também para Deus. Então nós estamos no mesmo processo, essa é a ideia do sacerdócio. Não tem nada a ver com o contexto atual. O contexto atual, ele fala de uma igualdade no sentido de pluralidade, diversidade. E essa diversidade, na verdade, não tem nada a ver com a glória de Deus. Pelo contrário, é uma emancipação de Deus. Porque eles não estão preocupados em glorificar a Deus. Eles não estão dizendo de igualdade. Por exemplo, a Cartilha dos Direitos Humanos, ela começa dessa forma. Falando que todo ser humano, ele é igual. Em dignidade, está lá no primeiro artigo dos direitos humanos.
Tá, mas que igualdade é essa? Vamos parar para pensar. Não é uma igualdade no sentido de imagem de Deus. Pelo contrário, é uma distorção da imagem de Deus. Uma distorção nos seus discursos, nos seus princípios, há uma distorção em quem é o ser humano de fato. Aliás, nega-se, inclusive, o que é o ser humano. Ou seja, a essência do ser humano hoje, ela é completamente distorcida, o seu ser enquanto indivíduo, enquanto pessoa, para que ele seja qualquer outra coisa. Então hoje é uma metamorfose do ser humano, no sentido de que o ser humano pode ser qualquer coisa, e isso, portanto, não se pensa dentro da sociedade, dessa sociedade, quando ela está falando de igualdade, em momento algum ela está considerando Deus. E se tiver, ela está considerando, na verdade, um ídolo. Seria, reverendo, a partir da reforma, a reforma ela se pauta, ela se estriba, ela se assenta no compromisso da igreja se alicerçar a palavra como a tônica, sim, a ideia fundamental, o eixo das suas ações, articulações e coordenações. E a partir da reforma, a ênfase sobre a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade de escolha e a liberdade de discordar, fazendo com um paralelo com o nosso contexto atual, reverendo, em que há um ataque veemente, inexorável, implacável à liberdade de expressão. E só há liberdade de expressão se houver o contraponto. Vamos começar a partir da reforma com Lutero. Essa autêntica liberdade de expressão, com a capacidade de discordar, se concebeu já a partir da reforma, ou não aconteceu? Como que o reverendo situa essa questão? Então, esse ponto eu vejo assim, a reforma ela é extremamente importante porque ela abre uma grande avenida agora para que as pessoas, o ser humano, né, de uma forma geral, ele comece a partir de agora a produzir conhecimento com base nas escrituras, a partir das escrituras, e a partir daí, claro, ele tem a liberdade de pensar, de se expressar, produzindo conteúdo, principalmente conteúdo que venham a partir das escrituras. E aí voltamos para a questão das artes, voltamos para a questão da música, voltamos para todas essas questões, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, essa liberdade, ela não anda em conjunto com esse apelo de liberdade que nós vemos hoje. Porque esse apelo de liberdade é um apelo de liberdade para as minorias, ok? Então, minorias que falam dessa liberdade, mas é uma liberdade até o momento em que eu concorde com eles. Então, não é liberdade. Como você bem colocou. Se eu não posso discordar dele, então não é liberdade. Não há uma liberdade de expressão. Na teologia, e a teologia ela é fantástica por causa disso, né? Porque você debate, você discute. O cara herege, mas ele vai debater com você, você vai debater com ele. Você vai argumentar, e aliás, um ponto importante aqui que a gente precisa destacar, né? A gente está falando de liberdade, que é você propor o diálogo, propor a conversa, você argumentar, você ter fundamentos, você dizer, olha, de acordo com fulano, olha, uma pesquisa que foi feita, ela fez um certo apontamento e ela te traz tal direção. Então, você está falando de produção de conteúdo, isso é muito importante, de pensamento, de expressão.
Mas a partir do momento que eu chego e falo assim, olha, eu não concordo com tal coisa, e aí eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, eu vou ser... Aí a palavra censura, ela serve aqui. Então não há liberdade de expressão. Então não é liberdade de expressão. Na época, reverendo, na época que houve o despertar da reforma, a reforma ela havia se esparramado. O ponto de ascensão da reforma foi a partir de Calvino. Lutero foi mais um fenômeno provinciano, mais ali dentro da Alemanha, e com Calvino que atingiu uma amplitude, uma magnitude, que realmente ocorreram capilaridades. Foi a partir de Calvino? Eu não diria isso. E, aliás, eu volto até para a pergunta inicial. Temos algo a comemorar? Vamos lá. Primeiro, o que era o período medieval? O período medieval estava, de uma certa forma, e já clamava ali no seu final, ali, né, o início ali do pensamento dos humanistas. Você já vê ali um clamor para mudanças. A reforma protestante, ela consegue fazer isso. Eu não diria que Lutero foi apenas um provinciano. Por que eu não diria isso? Porque as ideias de Lutero se espalharam. As ideias de Lutero chegaram, por exemplo, quando você estuda Calvino, antes dele... Nós não sabemos exatamente que momento Calvino teria se convertido. Isso não fica claro. Calvino faz um comentário no prefácio do livro de Salmos, falando um pouco ali sobre a sua essa experiência, né, de conhecer ao Senhor. Então, no prefácio, ele faz um comentário no livro de Salmos, e ali a gente tem uma ideia mais ou menos de como teria ocorrido ali a conversão de João Calvino. Mas João Calvino tem uma passagem pela França, e pelo que tudo indica, nessa passagem já se ouvia rumores de Lutero. O que Lutero fez se espalhou muito rapidamente. E, consequentemente, eu gosto de usar essa expressão, né? Ele fez explodir a Europa. Isso não é pouco. Ele explodiu aquele continente. Só que, quando você chega em Calvino, ele é considerado pela maioria dos historiadores como um teólogo de segunda geração. Lutero não se conhece. Mas Lutero vai conhecer a obra de Calvino, chega a ter o contato com as Institutas, começaram a ser produzidas ali em 1536, a primeira versão. Lutero viu com bons olhos aquele trabalho. Os reformadores, interessante que nesse período eles não debatem tanto a questão da sistematização, as questões elas estavam mais em torno, os seus debates eram em torno da Santa Ceia. Olha só que interessante. E aí, mas você já começa a ver aqui uma possibilidade de uma calmaria, digamos assim, porque agora eles começam a focar em outras questões. E também não é justo dizer que Lutero só pensava na justificação pela fé. Lutero tinha uma teologia muito profunda sobre a teologia da cruz, o conceito da cruz. Então, quando você olha para Lutero, eu não diria que ele foi um provinciano, eu diria que ele, um ser muito pequeno, insignificante naquela época, ganhou uma notoriedade por causa do modo como as suas ideias se espalharam e por causa da forma como a Igreja Católica Apostólica Romana acabou encarando ele. E ao contrário do que tinha acontecido com John Hus e com John Wycliffe, no caso de Lutero, não. No caso de Lutero conseguiu resistir, até com apoio, né, dos príncipes, firmemente esse momento, e aí ele ganha uma grande notoriedade. Se torna conhecido na Europa como um grande herege. Quando nós chegamos em Calvino, aí sim, peraí, nós temos um refinamento do pensamento reformado, do pensamento protestante. Por que nós temos um refinamento? Porque agora ele se debruça em... Tudo começa, olha só que interessante, tudo começa com o seguinte:
Por isso que eu falei, nós não podemos ser inocentes e dizer assim, houve a reforma protestante, agora todo mundo conhece a Bíblia. Tanto isso é verdade que Calvino olha para a sua época e ele diz assim, esse povo não sabe nada de Bíblia. Eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso produzir alguma coisa para ajudá-los a ter um conhecimento mais satisfatório. E aí ele começa então a produzir, né, essa primeira parte das Institutas, 1536, e o objetivo era auxiliar, fazer com que as pessoas pudessem ter um conhecimento melhor das Escrituras. Muito bem. Calvino, a partir daí então, ele desenvolve um trabalho fantástico, né? Calvino, que até então ele não tinha intenção de ir para Genebra, mas ocorre algo e ele chega na cidade de Genebra. Farel, sabendo que Calvino estava ali em Genebra, vai pedir ao auxílio dele. Ele resiste, a gente conhece bem aquela história que ele resistiu. Aí ele bota o dedo na cara de Calvino e diz: amaldiçoado seja esse teu descanso, papapá. E aí ele vai uma imprecação, uma oração imprecatória ali contra Calvino ali, e ele fica assustado, e então ele reage. Ele reage. E aí ele produz algo fantástico na cidade de Genebra, mas resistiram aos seus pensamentos, principalmente porque ele estava falando sobre, principalmente a questão da disciplina na igreja. Olha só, ele falava da disciplina, e aí os príncipes da cidade não concordavam com aquela questão. Quando fala de disciplinas, refere-se a quê? Refere-se a quê, velho? Fala-se disciplina, fica algo práticas vago, imorais, né? Práticas imorais, corrupção, adultério, qualquer tipo de deslize do cristão do ponto de vista moral, ético, dentro do contexto daquela época. Então, Calvino defendia de que este sujeito ele deveria ser separado da igreja, mesmo que por um tempo. Era disciplina. E não deveria participar da comunhão do pão e do cálice do Senhor. Ele defendia isso. E os príncipes da cidade de Genebra acharam que isso era muito pesado. Ele então sofre uma perseguição. Ele sai da cidade. Ele saiu da Genebra ou... Ele saiu de Genebra. Genebra. Isso, ele sai de Genebra. Quando ele sai de Genebra, é interessante, e aí ele continua produzindo, ele continua, né, trazendo assim, muito conhecimento através de cartas, através de publicações, de debates, enfim, pregações. Mas aí chamaram ele de volta para Genebra, 3 anos depois, né? 3 anos depois ele volta para Genebra e ele desenvolve em Genebra algo inspirador, que talvez fosse um modelo que talvez nós gostaríamos que existisse dentro de uma sociedade. Uma cidade que de fato tivesse uma academia ensinando a palavra, ensinando o evangelho e produzindo pastores, líderes, enfim, um local como esse. O fato é que Calvino ele torna isso mais refinado, e aí você vai ver outros reformadores, outros teólogos bebendo em Calvino. Eu falei agora há pouco da Inglaterra, mesmo a reforma na Inglaterra, ainda que ela tenha vindo dessa forma, como eu falei, através de um rei, foi o Henrique VIII, ainda que ela tivesse chegado dessa forma, mas ela chega lá também no pensamento calvinista. É com o pensamento calvinista que chega lá. Então Calvino, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de produção literária, de produção, de organização do pensamento protestante, reformado, sem dúvida nenhuma é Calvino. Agora, eu só não minimizo de forma alguma o que Lutero representou para aquela época. Isso eu não faço. Porque, de fato, só que ele vai trabalhar de uma forma. E aí ele fica, de fato, que é uma questão totalmente normal para aquele período. Agora, o que a reforma vai produzir depois disso, por causa de Calvino, é muito mais significativo. É muito mais. O que Calvino produz, o que Calvino traz. Se a gente pegar depois o fato de que você tem John Knox na Escócia, o fato de que você tem a própria produção da Confissão de Fé de Westminster, os Catecismos de Westminster, Catecismo de Dort, de Heidelberg, enfim,
toda a produção e os teólogos que vieram depois, sem dúvida nenhuma, aí a gente já tem a resposta para a pergunta, né? Mais uma resposta para essa pergunta. Temos algo a comemorar? Primeiro, a gente precisa olhar antes da reforma. Agora a gente olha o que a reforma foi produzindo, né? Então, quando você olha, por exemplo, depois de... Vamos pegar aqui século XVII, século XVIII, século XIX. Então você já tem os grandes avivamentos. Você tem um indivíduo como Jonathan Edwards lá na frente. Você tem um George Whitefield. Você tem toda uma conjuntura muito interessante, mudanças mesmo em vários aspectos da sociedade. O surgimento da escola bíblica dominical é uma coisa impressionante. A forma como surgiu. Porque até então... uma parcela significativa, até majoritária da população da Europa não dispunha de meios, de mecanismos para obter efetivamente o acesso à Bíblia. A escola dominical, ela teve, foi com essa também finalidade, intenção, foi com esse propósito, para que essas pessoas pudessem, de fato, desfrutar desse direito do acesso à palavra, à Bíblia? No princípio, ela surge por uma questão social mesmo. Problema de violência, jovens menores, né, infratores, que dentro daquele contexto nem se pensava dessa forma, né? O indivíduo tem 10 anos, cometeu um crime. Ele é visto da mesma forma como o adulto. Hoje nós fazemos essa diferenciação, né? Entre o menor... Naquela época não havia isso. Não de uma forma como nós a temos hoje. É claro que a criança ainda era vista, é uma criança, claro. Não está dizendo que não, mas quando ele comete um crime, na verdade ele está cometendo um crime e vai ser tão responsabilizado quanto o adulto era responsabilizado. E você tinha, de fato, um problema muito sério. Quando a escola bíblica dominical ela surge a fim de trazer o evangelho à luz para essas pessoas. E a redução, quando a gente olha da criminalidade, da mudança dentro daquela sociedade, é fantástico. Calvino, de novo, é a Bíblia. Referindo, Calvino, ele... No primeiro momento, ao se converter, ele permanece um período na França. Ele se dirige para Genebra devido às perseguições religiosas, porque isso acabou por se fincar na Europa essas rivalidades, essas rusgas, essas desavenças até mortíferas, morticínios, como exemplo ali gerado na França. E ele se encaminha para Genebra e ele desempenhou duas funções, como sacerdote e como governador de Genebra. Como que isso aconteceu? Essa conciliação sem se imiscuir, sem se misturar, sem essa amálgama, até para o que eu quero chegar, sobre a partir da reforma. Já se avorou depois vai ser aí codificado com a Revolução Francesa o Estado laico, mas parece que com a reforma já o germe da diferença dos mandatos, o mandato da igreja, o mandato do Estado, porque tudo indica que ele chegou a atuar como governador e como sacerdote. Não houve uma influência de uma esfera de outra indevida? Olha, no primeiro momento, na verdade, Calvino, ele até tem, nesse primeiro momento, maiores poderes, né, que lhe foram conferidos. Não exatamente como um governador da cidade, mas lhe foram conferidos, de fato, ali alguns poderes, inclusive para reestruturar, né, a igreja e também a própria sociedade dentro daquele contexto. Por causa disso, ele sofre a perseguição, como eu falei agora há pouco, né, da questão da disciplina, e ele vai para outra cidade. Estou tentando aqui lembrar o nome da outra cidade.
Até tem um episódio Estrasburgo. que o indivíduo Estrasburgo. é condenado à fogueira. Estrasburgo. Ele condenou realmente uma pessoa fogueira? Então, reverendo? vamos lá, vamos chegar lá. Ele vai para Estrasburgo e Estrasburgo é diferente de Genebra, porque Estrasburgo é uma cidade muito maior, onde ele teve uma oportunidade, Teodoro Beza ali, enfim, ele tem uma oportunidade assim de desenvolvimento muito maior. Quando ele recebe o convite para voltar, algumas coisas haviam mudado pelos príncipes dentro da cidade de Genebra. Quando Calvino ele recebe o convite para voltar, ele reluta, porque ele está bem nessa nova condição dele. E ele pensa, eu vou voltar para Genebra e vou sofrer aquilo tudo de novo. Quando ele volta para Genebra, na verdade ele volta numa condição assim de um cidadão que não é um cidadão genebrino. Olha que interessante. Porque só podia participar das eleições, só podia participar das mudanças da cidade quem fosse um cidadão genebrino ou quem estivesse lá já há algum tempo e que pudesse, aí sim ele teria direito de voto, ele teria direito de participação. Ele não chega nessa condição, pelo contrário, ele chega na condição agora de um indivíduo que não tem influência do ponto de vista formal nenhuma. Mas é impossível conter um homem com o conhecimento que ele tinha e com a influência que ele tinha dentro daquele contexto, dentro daquela época. Então ele vai produzir uma Genebra, de fato, que é algo assim excepcional. Sobre o caso do indivíduo que vai... Na verdade, a gente volta de novo para a questão contextual. Tanto dentro do contexto de católicos apostólicos romanos, de luteranos. Luteranos afogavam os anabatistas. Já que você quer ser rebatizado, então afogava os caras. Você entendeu? O contexto da época era um contexto de onde você não é apenas assim um julgamento, olha, vamos afastar aqui o indivíduo, vamos deixar... Não, você tem um contexto diferente. E a gente está falando de um caso, tá, no qual envolveu Calvino, e de novo a gente precisa olhar exatamente por esse contexto, porque muitas pessoas se apegam a isso. De novo, vamos voltar aqui. Quando ocorre a Reforma Protestante, todo mundo conhece a Bíblia? Não. Todo mundo agora se tornou exímios teólogos, protestantes, evangélicos? É óbvio que não. Da mesma forma, a sociedade, de uma forma geral, ela não mudou conceitualmente as suas práticas, as suas formas. Então, assim, até quando você pensa a Reforma Protestante dentro desse primeiro contexto, você vai ver que os reformadores não se preocuparam tanto com missões transculturais, em levar o evangelho para outros lugares. Peraí, vamos voltar aqui para uma questão. O continente americano foi descoberto nesse período. Os católicos, a partir da sua Contra-Reforma, 1543, Trento, promove toda uma mudança no pensamento de como os jesuítas deveriam trabalhar com as pessoas agora para conter o avanço da Reforma Protestante. Daí a gente tem a palavra propagare. Propaganda. Você não fala, por exemplo, publicidade eleitoral. Você fala propaganda eleitoral. Porque propaganda está relacionado a conceitos, ideias, e ela tem a sua origem exatamente aqui. Os jesuítas vêm para catequizar. Eles vêm para conter o pensamento da Reforma Protestante. Aqui o reverendo fala, aí abre uma página da presença dos reformadores holandeses em Olinda. Também, mas ela é muito... Se a gente olhar assim, não vou falar que ela... Não vou minimizar de novo, dizer que é significante, que ela não trouxe... Sim, mas a resistência e a forma como aquilo foi estrangulado trouxe consequências. Eu, por exemplo, estive na cidade de Olinda, eu estive
em locais ali que eu pude visitar, a presença dos jesuítas, ela é maçante. Ela tá ali. Você entendeu? Aliás, em todo o Brasil. Cidade de São Paulo, qualquer lugar que você vá, me diz um lugar que você vai que você não vai ver ali a presença dos jesuítas. Então, nesse aspecto, o propagare, né, o catolicismo romano, ainda que pela violência promovida pelos jesuítas, se a gente pega, por exemplo, a América Espanhola, os caras acabaram com os índios, dizimaram. Então, assim, ainda que seja uma contenção violenta, tá? Mas ela aconteceu. Isso tudo está acontecendo aqui. E isso tudo está acontecendo na Europa, só que dentro do contexto da reforma protestante. O que os católicos estão fazendo agora é tentar conter o avanço das ideias do protestantismo. E houve várias tentativas do catolicismo de fazer isso, de estrangular o protestantismo. Nós poderíamos citar várias situações dentro do próprio continente europeu a fim de tentar conter isso. Calvino sofreu com isso, os protestantes sofreram com isso. Enfim, agora, da mesma forma, eu repito, respondendo a questão sobre Calvino e a morte ali por condenação, né, de um indivíduo que teria sido condenado ali. Ele foi condenado por qual motivo, reverendo? Qual foi a... Foi por causa de heresias, né? Ele insistia em alguns pensamentos hereges ali, em relação à Trindade, com relação à contestação mesmo da Trindade e outras questões, e dentro daquele contexto ele acabou sendo julgado e condenado. Como outros no passado foram julgados e condenados também. O que Calvino vai fazer é mudar a sentença dele, de forma como ele morreria, né? Mas ele, vamos dizer assim, Calvino é um homem de sua época, do século XVI, assim como eu sou um homem do século XXI. Não é verdade? É como também houve a questão de Lutero, um certo estágio da sua vida, ele começou a apresentar uma ojeriza, uma repulsa aos judeus. Sim, verdade. Mas então, de novo, a gente volta para essas questões que estão relacionadas. E aí, eu estou aqui pensando na pergunta que você fez inicialmente, né? Temos algo a comemorar? Por exemplo, todas essas situações que nós estamos colocando aqui, pós-reforma, a reforma ela se torna muito importante, liberdade de expressão. E é por isso que vão surgir... Liberdade de consciência. De consciência. Se a gente pegar os grandes pensadores do século XVII, do século XVIII, todos eles têm, aliás, todos eles não, a imensa maioria deles, tem sua origem dentro do protestantismo, com uma grande contribuição para a reflexão, para o pensamento. Então o protestantismo ele gerou isso de fato. Isso não foi gerado pela Igreja Católica. Foi gerado pelo protestantismo, pelo movimento reformado. Então, fez com que as pessoas se tornassem alfabetizadas, com que a Bíblia fosse lida na língua dessas pessoas. A partir do século XIX, essa igreja reformada, que até então talvez não tenha dado tanta vazão assim para as missões transculturais, agora ela começa a pensar mais nisso. E ela começa a se expandir mais. Claro que a gente tem algumas questões importantes. Por exemplo, a forma como o protestantismo chega para os norte-americanos. Ou nos Estados Unidos, o protestantismo ali, ele tem uma formação muito interessante e a partir dali, essa concepção de missões, ela vai ampliar. A experiência, reverendo, a experiência da reforma, do protestantismo, a qual ao adentrar nos Estados Unidos, foi o Serveto, né, que morreu. Houve uma diferença na Europa, já chega com uma experiência
de maior participação dentro da sociedade, ou foi só com um movimento de cunho mais moralista? E este protestantismo, que traz esse legado da reforma, ao chegar aqui no Brasil, quais foram as suas engrenagens? Foram engrenagens mais integrais, que procuraram abranger o indivíduo na sua totalidade, ou se fincou mais em questões de moralidade, de costumes? Como que o reverendo define isso? Olha, se eu olhar para o protestantismo europeu, dentro do protestantismo europeu, você tem muito fincado na questão do conhecimento da Escritura, da Palavra de Deus, da Bíblia, de produzir teologia, de produzir pensamento teológico e de propor mudanças significativas dentro da sociedade. A gente tem que pensar os vários movimentos. Então, por exemplo, o que acontece na Inglaterra incomoda muitos protestantes. O que acontece na Escócia é muito diferente. A igreja presbiteriana, formada na Escócia, aquela coisa toda, tem principalmente a sua força naquilo que John Knox fez. Na Inglaterra, você tem os chamados puritanos, que vão dizer: eu não concordo com esse modelo de igreja. É católico demais para o meu gosto. Precisamos mudar isso. E aí surge o modelo congregacional. O modelo congregacional ele pode ser visto tanto por igrejas congregacionais, cuja a denominação é igreja congregacional, como também pelos batistas. Os batistas são congregacionais, onde eles gostam muito de afirmar: a Assembleia é soberana. Então, aquilo que foi decidido na Assembleia, acabou. Então, esse modelo de eclesiologia está lá dentro do continente europeu, principalmente na Inglaterra, e vai formar um cidadão com um pensamento, não com aquele pensamento de igreja episcopal, onde o bispo ele manda. Não, o pensamento aqui ele é diferente. Quando você chega dentro do contexto norte-americano, o que chega nos Estados Unidos é exatamente esse tipo de pensamento. Igrejas congregacionais, presbiterianas. Portanto, não é um contexto de uma igreja episcopal. Então, o modelo de protestantismo que você vai ver nos Estados Unidos é um modelo que vai favorecer, e aí a gente dizer, né, que essencialmente a sociedade americana ela é uma sociedade de pensamento democrático. Eu não estou entrando aqui dentro da questão ideológica, se é correto, se não é correto, de democracia, aquela coisa toda. Não é essa a questão. A questão é que o contexto democrático dentro dos Estados Unidos, e a gente pode dizer, há uma nação que desde os seus fundamentos ela vem com esse pensamento, muito porque os protestantes que chegam lá no navio Mayflower, eles chegam lá exatamente com esse pensamento. Quando você chega no protestantismo, então, norte-americano, você tem essa contextualização. Que tipo de indivíduo está sendo formado ali? Então, nesse primeiro momento, as questões étnico-raciais, de problemas sociais, elas nem estão sendo muito discutidas. É mais mesmo uma formação dessa sociedade bíblica. Podemos falar de cunho de costumes? Também. Mas tem uma coisa importante. Começa a surgir o liberalismo. Liberalismo teológico. Você tem liberalismo econômico, liberalismo sociológico, você tem o liberalismo manifestado de diversas formas. E na teologia, quando começou-se a questionar a palavra de Deus, quando começou-se a questionar se a Bíblia de fato era a palavra de Deus, era a palavra de homem, então começa a contestar. O liberalismo ele traz um grande problema, um esvaziamento. E aí nós temos os movimentos de grande despertamento, avivamento, e é onde surge também o termo fundamentalismo.
que acaba por ser distorcido, né? Exatamente, Como se fala é muito distorcido. em fundamentalismo, já é como se fosse com uma leitura execrável da Isso. realidade, e até o reverendo não há como fugir, se desvencilhar dessa rota de certo pastor de uma igreja conhecida, assumidamente progressista, eivado, contagiado pelo liberalismo, a qual, em uma das suas ministrações, em que intitulou Cartas, de que a Bíblia devia ser revisada, atualizada. É como o reverendo concebeu na época esse enfoque, e também, reverendo, advindo dos primórdios da reforma protestante convergida, concentrada na palavra, esses representantes, porque uma parcela considerável se intitulam como advindos da reforma, mas com esses discursos. Eu observo, muitas vezes, essa cooptação, esse agregamento das ideias do marxismo cultural, da escola de Frankfurt, e assim por diante, para adaptar a Bíblia, encaixar para aí serem, vamos colocar, aprazíveis ou apetecíveis ou apreciáveis a uma cultura expressamente esvaziada de conhecimento, como temos observado. Então, eu volto de novo para os reformadores, né? Eu olho para os reformadores e eu penso assim, de novo a gente volta para essa questão de autoridade. No passado, período medieval, a autoridade era a tradição, a igreja, o Papa. O Papa, ele é a autoridade. Quando eu vejo um indivíduo falar que a Bíblia ela precisa ser atualizada, como nós vimos antes, a gente volta para a mesma questão, né? Com todo respeito, mas me parece que eu prefiro ficar com as escrituras, porque ela é a autoridade. A Bíblia é a autoridade, e não o indivíduo. Então a pergunta é, quem sou eu para dizer que a Bíblia tem que ter textos atualizados para que eles possam se acomodar aos clamores da nossa sociedade? Quem disse isso? Então, a Bíblia, ela é a autoridade. E aqui um ponto fundamental, que aí voltando de novo à pergunta, temos coisas a comemorar? Olha só. Quando a gente olha para o protestantismo depois, então, quando ele já desenvolvendo a sua cultura, desenvolveu artes, pensamento, aquela coisa toda, nós vamos ver que uma das coisas que foi assim muito apreciadas pelo protestantismo foi o fato de que o protestantismo ele favoreceu um retorno aos originais grego e hebraico. Isso começa, vamos fazer aqui, dar os devidos créditos, né? Isso começa, em princípio, com os humanistas, Erasmo de Roterdã, principalmente, e aí depois os protestantes pegam isso também, fazem grande uso disso, e, consequentemente, os estudos que foram evoluindo em torno das escrituras, querendo compreender melhor o contexto, a época, disciplinas como arqueologia foram sido fundamentais para descobertas importantes, fantásticas. Mas nenhuma dessas disciplinas, nenhuma dessas cadeiras, ou nenhum desses homens, por maior conhecimento, aprofundamento, por maior que se tenha, ousa a dizer que, olha, a Bíblia ela precisa ser atualizada. Nós já tínhamos, é claro, na pessoa de Rudolf Bultmann. Bultmann escreve um texto chamado A Desmitologização do Novo Testamento.
ele tem o Teologia, né, do Novo Testamento, e ele tem um livro chamado Desmitologização do Novo Testamento. Bultmann vai falar assim, Bultmann de novo, uma cabeça do início do século XX ali, dizendo o seguinte, olha, o homem desse momento não pode pensar como o homem lá do período de Paulo, de Pedro, não pode pensar dessa forma. Então, o que é mito, você tira da Bíblia e considera apenas aquilo que é moral, conceitual, ético, então isso daí você vai considerar. Quando você pensa dessa forma, aí você volta lá atrás. Marcion, 144 depois de Cristo, vai dizer, olha, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo, nem se usava, né, esse termo Antigo Testamento, Novo Testamento, mas ele diz, olha, o Deus que é mostrado aqui nisso que nós chamamos de escrituras, né, Septuaginta, esse Deus aqui não deve ser considerado. Aqui a gente tem uma outra questão, o Bultmann já, né, início do século, ali falando dessa questão de que, olha, a desmitologização do Novo Testamento. E agora você tem, na verdade, um sujeito que só está reproduzindo o que muitos liberais lá atrás falaram. Assim, reverendo, com relação, você fala a Bíblia ser atualizada da forma protestante, todo o arrolar dessas situações, em muitos aspectos, o alvorecer desses setores, desses chamados ecos minoritários, podemos dizer, vamos pegar aqui, ser um pouco provocativo, atiçar um pouco, o protestantismo, a qual adentrou e veio para cá, obrigado, ele é racista? Olha que legal. Ele é racista, feminista, porque então, hoje esses temas estão muito em voga e ao observar, escutar esses pastores, gera uma impressão de que o protestantismo, ora incorporado aqui, ele apresenta traços, feituras racistas, sexistas, misóginas, homofóbicas. Então, olha só. Pergunta inicial. Temos o que comemorar? Então, agora a gente já está olhando mais para o século XX, para o século XXI, e olhamos para a nossa herança. A gente tem um problema sério nos Estados Unidos, o problema da segregação. Não tem como nós escondermos isso. E o americano que chegou lá, o europeu, né? Vamos dizer assim, não o americano. Uma frase errada da minha parte. Mas o europeu, o inglês, que chegou nos Estados Unidos, no continente norte-americano, esse indivíduo era branco. Esse indivíduo, ele constrói essa sociedade. E de uma forma heróica, esse indivíduo, as colônias, encararam o Império Inglês, venceram e conseguiram a sua liberdade. E construíram um modelo de sociedade protestante de brancos. Só que nós temos o contexto da escravidão, que no caso deles começa por volta de 1609, se não me falha a memória. Se a gente olhar que a escravidão aqui, no caso dos portugueses, dos espanhóis, já estava ali muito presente, aqui a gente já tem um contexto um pouquinho diferente. Então, esse negro que chega lá é como se ele fosse um objeto estranho. Se você dissesse, esse povo não ajudou a construir essa sociedade. Não ajudou a nós sermos o que somos. É verdade. Você se aprofunda na história, você vai ver que isso não é verdade. Ele está lá, ele está presente. Ele faz parte desse contexto. Quando você olha, então, para o contexto norte-americano, fica muito fincada
infelizmente, essa coisa de que essa sociedade, essa terra, esse local, ele foi construído por protestante branco. O negro ali, ele é um objeto estranho. Quando você começa a ter clamores, e aí de novo a gente volta para o liberalismo, agora para o liberalismo econômico. Você vai ter John Locke, você vai ter Adam Smith, você vai ter ali alguns pensadores que vão trazer ali essa questão de que esses caras começam a lutar contra essa coisa da escravidão. E quando se fala assim, Evereiro, até para claro. aclarar e tornar didático, objeto estranho, porque eles concebiam Eu não estou dizendo que eu penso assim, tá? Quero deixar isso bem claro. Eu não penso dessa forma. Para não haver nenhuma deturpação. E também ruído na comunicação. Para haver nenhuma interpretação tendenciosa para gerar conflitos que são desnecessários. Porque essa leitura, aqui abre um parênteses, do negro como uma subespécie, um objeto, isso teve seu início com os árabes muçulmanos. Sim. Até um livro, O Genocídio Velado, escrito por um senegalês, as coisas... toda a subjugação do negro feito pelos árabes muçulmanos ultrapassa colossalmente se cotejar, se comparar com relação aos europeus. E mesmo com esses negros levados como escravos, evidentemente, uma violação à própria palavra de Deus. Sim. Sem sombra de dúvida, porque todos somos imagem e semelhança do Criador. Mesmo dentro desse contexto, houve um assimilar. E o promanar, o brotar de um protestantismo, pode ser dito um protestantismo negro? Sim, eu fui para uma cidade nos Estados Unidos chamada Winter Park. Winter Park. Estava caminhando lá, eu, Michelle, minha esposa, né, Michelle, meus filhos, a gente estava caminhando. Era um domingo e eu falei assim, poxa, eu quero ir numa igreja hoje, né? E estávamos procurando uma igreja para ir. E vimos a Igreja Batista de Winter Park. Uma igreja dentro de um bairro de negros e só negros. Quando nós chegamos ali, pareceu que nós éramos, né, pessoas totalmente estranhas. Eles mesmos estavam acreditando que nós estávamos... Essas divisões, elas são bem claras. Nos Estados Unidos, isso. O negro é o negro, o branco é o branco, o latino é o latino. Mas eles nos receberam muito bem. E aí sentamos, participamos do culto. Depois eles se despediram da gente de uma forma muito simpática, muito legal. E foi uma experiência fantástica. Mas foi exatamente essa experiência. Somente negros dentro da igreja. Só via negros. E aí você volta para a questão do contexto do protestantismo negro nos Estados Unidos, é fortíssimo. Ou seja, eles assimilaram de fato. Olha que interessante a sua reflexão, porque assim, se por um lado nós temos segregação, por outro lado nós vimos que a mensagem do evangelho de alguma forma chegou para eles. E chegou de uma forma tão interessante que criou-se uma cultura gospel, evangélica, dentro do movimento negro nos Estados Unidos. A ponto de essa comunidade negra dos Estados Unidos ter uma música excepcional. Na década de 1950, quando surge o Elvis Presley, né? Ele surge dentro de um contexto onde ele é obrigado a sair do local onde ele estava e residir num bairro de negros. E a cultura negra vai influenciá-lo, a ponto do empresário dele, no início, entender e dizer assim, peraí, mas é um branco que está cantando isso?
É um branco. Vale a pena, vou investir. A cultura, então, protestante, a gente pode afirmar, sim, que há uma cultura protestante negra nos Estados Unidos. Martin Luther King. Eu também estive na cidade de Atlanta e é impressionante o que esse... A gente está falando, assim, a voz dele como ecoa até hoje. Eu estive na cidade de Atlanta e ali eles respiram Dr. Martin Luther King. Você entendeu? É impressionante isso. Então, a comunidade negra nos Estados Unidos, de fato, eles abraçaram o evangelho. Claro, cabe estudos, né? Pensamento reformado dentro dessa comunidade, do pentecostalismo dentro dessa comunidade, do arminianismo dentro dessa comunidade. Enfim, cabe estudos, sem dúvida nenhuma. Mas é inegável que essa comunidade, ela abraçou esse protestantismo. Algo, ao retornar para a nossa realidade aqui, reverendo, pode-se colocar, pode-se expor de que a experiência reformada aqui não conseguiu superar questões racistas, reverendo, pode... Sim, porque eu nem, assim, acho que eu acabei nem respondendo a sua pergunta, né, sobre essa questão de sexismo, Isso. feminismo, machismo, enfim. O protestantismo chega no Brasil por várias tentativas frustradas, até que em 1855, um médico escocês, o Robert Redcallen, ele consegue se estabelecer aqui no Brasil, na cidade de Petrópolis, tem ali uma certa ligação com o Dom Pedro II. Ele atua aqui no Brasil como médico, sanitarista ali e tal, e prescrevia medicamentos, aquela coisa toda, mas ele consegue, né, em caráter oficial, estabelecer aquilo que é a primeira igreja evangélica em caráter oficial, com o objetivo de pregar o evangelho na língua portuguesa. Como igreja reformada... Ele era presbiteriano, Robert Redcallen era presbiteriano, ele vai fazer um trabalho na Ilha da Madeira, em Portugal, é expulso de lá, foge para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, então, ele vem para o Brasil, já com a sua segunda esposa, que era Sarah Calley. Sarah Calley era inglesa e muito mais influenciada pelo modelo eclesiástico congregacional. Ele já vinha no seu segundo casamento? Ele vem do segundo casamento. Quando ele chega aqui no Brasil com a Sarah Calley, o Robert Calley, porque a sua primeira esposa faleceu, né? Ele chega aqui no Brasil, então, com a Sarah Calley, e aí ele entende que ele não tem que fundar uma igreja no molde presbiteriano, mas no molde congregacional. E assim surge a igreja congregacional no Brasil. Hoje a gente tem uma comunidade aí, não é muito grande, é uma comunidade pequena, mas é uma comunidade significativa, que é a chamada comunidade calleiana, né? Você tem igreja congregacional, você tem outros modelos de igrejas que saíram dentro do congregacionalismo. E aí você tem 1855. 1859 chega o Simon e estabelece a igreja presbiteriana no Brasil. O Calley já tinha feito essa abertura e agora o Simonton vai continuar. A diferença de idade deles é grande. E aí, é claro, mas ali, no princípio, eles têm algumas rusgas, aquela coisa toda, mas segue. O Simonton, então, segue com a igreja presbiteriana se organizando no Brasil. Depois vieram os demais, batistas, metodistas e assim por diante. Esse protestantismo que se estabelece no Brasil, em princípio, é um protestantismo muito perseguido. Estabelecer, se concretizar, muito difícil, se arrasta. Os trabalhos, eles são feitos de uma forma assim muito forte, mas muitas dificuldades. A perseguição do catolicismo e aquela coisa do catolicismo de sufocar, ela vem sempre muito forte.
Mas ele vai se estabelecendo, até que em 1910 o movimento pentecostal ganha notoriedade no Brasil. A gente conhece a história, Daniel Berger, Gunnar Wingre, Belém, e ali então surge o movimento pentecostal no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil, ele ganha notoriedade principalmente por causa da participação do leigo ou do indivíduo dentro do culto. Então, ele ganha uma conotação diferente. Claro. Algo não presente dentro da realidade protestante reformada. Porque eles eram vistos até muito assim como... Que não é verdade. Não é verdade. Mas eles eram vistos muitas vezes como elitistas. E aqui, no movimento pentecostal, é como se dissesse assim, não, esses caras estão falando a língua do povo. E não necessariamente vai ter qualidade nisso, mas contribuiu para digamos assim, para uma expansão maior. Contribuiu. A gente tem que reconhecer isso. Consequentemente, claro, lá na década de 1960, você vai ver surgir, então, os movimentos neopentecostais. Igreja Universal, Igreja da Graça. E na década de 80, você tem um movimento neopentecostal com uma característica diferente, que é a Renascer em Cristo. É o evangelho da prosperidade que eles assimilam, né? Tanto a Renascer como os outros movimentos neopentecostais, eles abraçam mesmo a teologia da prosperidade, mas as características, elas serão diferentes. Agora, aí esse movimento, de uma forma geral, agora falando desse movimento de uma forma geral, o movimento protestante, presbiteriano, congregacional, em momento algum, ele foi sexista, machista, em momento algum. De novo, ele só tinha uma preocupação, pregar o evangelho, ter as suas ações centradas nas escrituras, e não mais do que isso. Só que foi interpretado, por muitas vezes, de forma diferente, pelos historiadores, pelos pensadores, de uma forma totalmente equivocada. Eu diria que hoje, né, nós, reformados, que queremos ter a nossa visão centrada na palavra de Deus, temos que ouvir da nossa sociedade que a Bíblia é um livro machista. Eu ouvi isso dentro da academia, dentro da universidade. Que a Bíblia é um livro homofóbico. Então você escuta isso hoje. Quando você olha para a realidade das igrejas, isso não é verdade. Aí a gente volta para aquela questão, temos coisas para comemorar? Olha, eu diria que nós temos... Aí eu chego na minha fala... Da minha opinião, eu entendo que nós temos muitas coisas para comemorar. Por causa do protestantismo, a liberdade de expressão. Por causa do protestantismo, nós temos aí acesso à Bíblia hoje traduzida para mais de 180 idiomas. Nós temos o Evangelho sendo levado para inúmeros lugares do nosso planeta. Missionários que arriscam as suas vidas todos os dias para pregar a mensagem do Evangelho. E interessante que quando nós recebemos notícias de missionários que foram torturados, mortos, isso não desestimula outros que queiram ir. Pelo contrário, nós vemos ainda que há muitas pessoas se levantando e querendo, de fato, fazer missões em lugares extremamente difíceis e complicados no mundo. A tradução das escrituras, ela continua sendo um trabalho árduo, né? Fantástico aí para muitas idiomas, dialetos, enfim, um trabalho assim de protestantes que estão sendo feitos aí em muitos lugares. O protestantismo ele ainda contribui para acabar com o analfabetismo. No Brasil, até pouco tempo atrás, o analfabetismo no Brasil era uma realidade triste.
E a igreja ela lutou muito para acabar com isso aqui no Brasil. Quando a gente olha para a realidade, aí voltando para essa questão de pentecostal, né, é claro que houve inúmeras distorções do evangelho. É claro que nós temos hoje uma igreja que escandaliza. É claro que isso também é verdade. É verdade que a gente tem hoje pastores que não são pastores. É verdade que hoje nós temos uma preocupação muito mais com negócio do que com pastoreio. É verdade que nós temos hoje inúmeros problemas dentro da nossa... Mas a igreja, e é aqui que eu queria chegar, por que eu acho que nós temos que comemorar? É aqui que eu queria chegar. Por que eu acho que nós devemos comemorar? Nós devemos comemorar porque desde os primórdios do cristianismo, o cristianismo é o cristianismo seguido. A igreja nunca teve descanso. E a igreja, ela não vai ter descanso enquanto Cristo não voltar. O nosso descanso vai ser quando Jesus voltar. Até lá, a igreja, ela é a igreja que luta, que labuta contra heresias. Vamos pegar, as cartas de Paulo foram escritas a fim de corrigir ensinamentos errados. Colossenses, por exemplo, a gente vai ter a heresia de Colosso. Gálatas, ele vai dizer, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ainda que eu mesmo, um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Aí os apóstolos partiram, nós temos os pais da igreja, a igreja está sendo duramente perseguida pelo Império Romano, e na medida que ela é perseguida, ela também tem que defender as verdades do evangelho, porque não se compreendia quem era Cristo. Ebionismo, nestorianismo, gnosticismo. Olha, uns diziam Jesus era um fantasma, Jesus só veio a se tornar Deus quando, no momento do seu batismo, aí ele recebeu a plenitude da divindade, ou Jesus não poderia ter vindo em carne porque a carne é má. Eles não compreendiam Jesus. E aí depois as questões discutidas nos grandes concílios, por causa do arianismo, depois as discussões entre o pensamento agostiniano e o pensamento de Pelágio. Então, a igreja labutou contra as heresias. A igreja se afasta das escrituras, vem a reforma protestante, traz as escrituras para o centro de novo, mas aí algum tempo depois, aí a gente já tem o liberalismo, o racionalismo, uma sociedade totalmente secular. Chegamos no nosso período, estamos numa sociedade hoje pluralista, relativista, uma sociedade que desconstrói o que é o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Uma sociedade totalmente pervertida, uma sociedade complicada. E a igreja está dentro desse contexto. Ela continua lutando, ela continua labutando. Claro, seria interessante se nós tivéssemos uma sociedade plenamente evangélica, onde todas as pessoas conhecessem a Bíblia, soubessem citar versículos de cor. Seria o antídoto, reverendo. Assim, esses mas isso não existe. Não vai existir. Lamento te dizer, não vai existir. Não vai. E eu, com um detalhe, reverendo, como se fala... E a gente vai continuar lutando. Essa fala, um dos alicerces, um dos fulcros ou amparos da reforma protestante, se consistiu na liberdade de expressão, de escolha, de consciência. Esse período de Halloween, em que muitas escolas, elas peremptoriamente ou categoricamente, elas acabam por impor aos alunos e alunos de uma formação cristã para participarem desses eventos. Como se posicionar, reverendo? Porque aí já adentramos num dos primórdios da reforma, a liberdade de consciência, de escolha, e isso acaba por afrontar. E eu observo atualmente esse discurso com outra roupagem do vetusto ou velho conhecido ecumenismo. Né? Respeite a minha religião com respeito à sua, mas o respeito não significa coadunar, se ajustar. Eu posso discordar, porque se eu não puder discordar, houve a derrocada, o desmoronar da liberdade. Como lidar com isso, reverendo, em que parece que a reforma ela foi ofuscada por uma festividade pagã,
uma celebridade pagã. É como que o reverendo, assim, diante da comunidade da qual o reverendo se encontra, até porque o reverendo faz parte da igreja presbiteriana da Penha, como o reverendo lida com isso, como que direciona as pessoas, como que as orienta nessas questões? Então, aí a gente volta para a questão da questão cultural, né? Que ela é muito importante. A questão cultural, eu digo que, agora falando até mais como alguém que estudou comunicação do que como teólogo, eu penso assim, nós temos uma grande revolução cultural a partir do momento que tem o advento dos grandes veículos de comunicação. Lá atrás, você tem, claro, a gente até falou aqui da questão de Lutero, suas obras se espalharam. Isso lá no século XIX, século XVIII, início do século XIX, vai gerar um tipo de mídia, né, nos Estados Unidos eles chamam de newspapers, né, que é a mídia impressa, que já era um veículo de comunicação de massa dentro daquele Já contexto. dizia as fake news, né? Já, tanto que muitos foram, inclusive, fechados dentro daquele contexto por causa disso. Então é mais velho que o conto da carochinha. Aí você tem, é claro, você tem o advento da câmera fotográfica, né? Um sujeito chamado Joseph Niepce e Louis Daguerre, na França. O Niepce, ele era um cientista, e o Daguerre era um homem que se interessava por imagens, mas, na verdade, ele era um cara da área de negócios. Então, ele queria um grande negócio que pudesse favorecê-lo. Ele tem ali um contato com o Niepce, aquela coisa toda, e com a figurinha. O Niepce morreu, ele fica com o espólio do Niepce, e o Daguerre, então, conseguiu finalmente desenvolver a primeira câmera fotográfica que ele batizou como daguerreotipo. Depois ele vendeu a patente para o governo francês, aquela coisa toda, e por causa dessa câmera fotográfica, que na verdade era um aparelho oco, difícil de ser manuseado, levava horas para gerar uma imagem, mas foi por causa desse aparelho que gerou as imagens e sequências. E aí a gente tem os irmãos Lumière, 1899, que é considerado ali o nascimento do cinema. Vai fascinar as pessoas. Surge também, dentro desse mesmo contexto, Thomas Edison, som, surge depois, aí já logo depois você tem o Guglielmo Marconi, que era um italiano, e vai desenvolver, né, o rádio. E em 1822 o rádio chega no Brasil, com Roquete Pinto, e depois você tem, claro, Hollywood, na década de 30, você tinha o cinema, na verdade, europeu, puramente europeu, Sergei Eisenstein, enfim, você tem vários diretores importantes ali, Sergei Eisenstein vai produzir o Encoraçado Potemkin, enfim. E aí depois você tem Hollywood, cinema norte-americano, que eu costumo dizer que é a maior agência de publicidade do planeta. Porque, como diz um autor chamado Everardo Rocha, ele diz o seguinte: a publicidade, mais do que produto, ela vende conceito. Um modus vivendi. Uma forma das pessoas serem, se expressarem, aquela coisa toda. E a publicidade, aí você tem o surgimento da televisão e a concretização dos veículos de comunicação de massa. Com isso, você tem agora uma nova vertente da cultura. É uma cultura que está sendo desenvolvida a partir dos veículos de comunicação de massa. Eles já haviam sido discutidos, já estavam sendo discutidos lá atrás, antes mesmo do surgimento da TV, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin. Walter Benjamin escreve um texto chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, discutindo a questão da fotografia e da aura do artista. Porque ele vai dizer, olha, não existe mais inspiração. Agora é técnica. É ciência. O Adorno e o Horkheimer, em 1948, escrevem o texto Indústria Cultural,
Mas eles vão fazer uma crítica veemente, eles são chamados de apocalípticos. Eles vão ser chamados de mal-humorados, porque eles vão falar assim, olha, isso aqui é algo extremamente voltado para o capitalista. Mas aí começa esse discurso, né? É voltado para o capitalista. Vamos lembrar que a escola de Frankfurt é uma escola de leitura marxista. E freudiana. E freudiana, perfeito. Esse aglutinar. Isso mesmo. Freudiana. Reich estava lá, né? Enfim, você vai ter, por outro lado, nos Estados Unidos, os chamados funcionalistas. Harold Laswell, Lazarsfeld, que são pensadores, por exemplo, o Harold Laswell era um cientista político, que vai criar, inclusive, esses modos de pesquisas que nós temos hoje. Esse modelo de pesquisa existente hoje foi criado, foi desenvolvido por esse sujeito, esse cientista político lá atrás, chamado Harold Laswell. O Harold Laswell... Quando o reverendo fala pesquisas tipo IPEC, Datafolha, Ibope lá atrás, entendeu? E o Harold Laswell, eles são chamados de funcionalistas porque eles vão dizer o seguinte, olha, a comunicação de massa, eles não usam o termo indústria cultural. Indústria cultural é um termo utilizado pelos frankfurtianos, mais especificamente por Adorno e Horkheimer. Os funcionalistas, eles usam comunicação de massa. E esses funcionalistas, eles dizem, olha, a comunicação de massa tem uma função, você chama de funcionalistas, ela exerce uma função sobre a sociedade. Tanto os frankfurtianos quanto os funcionalistas, eles entendem que os veículos de comunicação de massa manipulam as pessoas, só que os apocalípticos, eles entendem que isso é em prol do capitalista, e os funcionalistas dizem que não, que isso daí é para o próprio benefício da sociedade. Eles viam algo de bom nisso daí. Depois, claro, surgem estudos culturais, surgem outras formas de pensamento dos veículos de comunicação, mas tem aqui um pensamento muito interessante, que é a cultura pop. A cultura pop, ela surge desse contexto, do contexto dos veículos de comunicação de massa. Cultura pop. O que a cultura pop ela faz? Então, por exemplo, lá na década de 80, você tem a Madonna. E todas as meninas queriam ser como a Madonna. Você tinha lá o Michael Jackson. E muitas pessoas queriam imitar o Michael Jackson. E você tinha não sei quem, todo mundo queria imitar, todo mundo queria se vestir igual, todo mundo queria ter a mesma roupa. Era o que você vai ver num outro texto, de um outro frankfurtiano, ele vai dizer assim, a pasteurização da coisa. Uniformização integral. Uniformização integral. E a comunicação de massa, ela é uma vertente, assim, ela é uma comunicação direta, um monólogo, e o indivíduo ele aceita aquilo, ele recebe aquilo, então você tem emissor, mensagem, receptor. O receptor, ele recebe aquilo e ele reage de acordo com aquilo que ele está recebendo. Com o advento da internet, a internet surge em 1969, com a agência ARPA, nos Estados Unidos, no contexto, né, de Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram essa agência e ali eles começaram a desenvolver a internet dentro do contexto militar. Tudo bem. Só que em 1994, que dois garotos no Vale do Silício vão desenvolver o primeiro navegador de internet, chamado de Netscape. E aí tem toda uma briga com o Bill Gates. E o Bill Gates vai criar, então, o Windows Explorer, e a partir daí, então, você tem a internet. A internet, ela vai evoluindo. Lembra? Internet de escada, você vai lembrar disso. Sim. Você não é tão mais jovenzinho do que eu, não. Já 5.0 praticamente, reverendo. Eu também. Aí você vai ver lá a internet de escada, você vai ver lá toda a evolução da internet, cabeada, né? Aquela internet do passado era impossível um vídeo. Aí você vai ter hoje a internet. O que a internet ela faz? A internet, ao contrário dos veículos de comunicação de massa, rádio, cinema, TV, meios impressos, ela vai fazer com que você tenha uma fala, um discurso para muitos públicos, nichados. E aí você tem de novo uma mudança radical na cultura. Ela favoreceu ainda mais
essa cultura que nós temos hoje, que é a cultura do quê? Cada um, seja o que é, se é budista, se é shintoísta, se você é espírita, se você é protestante, se você é católico, não importa. Importa que você tenha a sua religião e que você esteja bem com ela. E se você puder também não ter, se você quiser ser um ateu, poxa, legal também, cara, que você é ateu. Então, ninguém precisa brigar, discutir. Estamos todos dentro do mesmo barco, dessa nave chamada Terra, que está nos conduzindo para algum lugar, né? Pensamento nietzscheano, nihilista, né? Quando ele dizia que a vida não passa de uma grande obra de arte. Até porque o Nietzsche, só para complementar aqui, o Nietzsche é oriundo de uma dimensão protestante, de pais protestantes, até porque uma parte das referências mais expressivas do ateísmo, eles advieram de contextos protestantes. Sim, verdade. Verdade. Aí você tem essa contextualização toda e você diz assim, não importa, cada um tem sua religião, cada um tem o seu pensamento. Olha, eu penso desse jeito, mas você pensa daquele jeito. Olha, não precisamos ficar brigando, não precisamos ficar discutindo. E é interessante, porque é uma sociedade que hoje está dividida politicamente. É uma sociedade que ela se diz plural, mas ela é ditadora. É a ditadura dessas minorias que a gente está falando agora. E assim, não que eu quero deixar bem claro isso. Eu vejo que existem sim aberrações. Por exemplo, eu acho inadmissível que em pleno século XXI nós tenhamos que discutir racismo. O ser humano é o ser humano. Não importa a cor da pele dele. Ele é o ser humano. Eu não tenho que ficar discutindo isso. Agora, por outro lado, eu não tenho que impor sobre a sociedade um discurso de minorias. Então, hoje é uma ditadura, né, uma imposição que, na verdade, ela não é mais apenas uma questão de... nós estamos discutindo aqui o direito, por exemplo, dos gays, ou nós estamos discutindo o direito dos negros, das mulheres. Não, existe uma coisa muito mais... algo maior e perverso nisso tudo, que conduz a humanidade à desconstrução do que é o ser humano de fato. Um retrocesso nisso. E esse retrocesso, eu vejo que, opinião minha, a internet contribuiu para isso. Eu não estou demonizando aqui a internet, pelo contrário, que os veículos de comunicação são extremamente importantes para a pregação do evangelho, importantes para a disseminação de conteúdo, de pensamento. Pode ter sido usado como meio para difundir, disseminar, propagar meias verdades, mentiras. Mas ele acabou facilitando isso. Ou seja, você hoje, se o discurso na década de 80 era um discurso para todos, hoje não. Hoje você discute para quem eu vou falar, com quem eu vou falar. Então, aí vamos voltar para o contexto, então, agora, não falando mais como psicólogo, mas falando agora como teólogo. Reforma protestante. Temos algo a comemorar? Se a gente pensar que hoje nós temos inúmeras publicações, reflexões, traduções, por exemplo, a gente falou das Institutas de Calvino, nós temos ela disponível hoje em língua portuguesa. Nós temos boa parte da obra de Lutero em língua portuguesa. Nós temos a Bíblia em língua portuguesa. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela se tornou hoje a maior produtora de Bíblias do planeta. É uma referência. Se a gente parar para pensar que a igreja, ela tem as suas dificuldades, sim. Mas é dentro desse contexto que ela tem que estar. O contexto da igreja é um contexto de luta desde sempre. E se nós não nos conscientizarmos disso, nós vamos continuar achando que a gente tem que ter uma sociedade plenamente
evangélica quando isso não é verdade. O contexto da igreja é o contexto da luta. É o contexto de reafirmar o tempo todo os ideais da reforma protestante. É a igreja reformada e reformada sempre. Ela está sempre buscando enfatizar a verdade do evangelho. Então, hoje, eu, por exemplo, como pastor, que entra dentro de uma sala de aula para ministrar aula para jovens, que tem um pensamento totalmente plural, relativista, o meu papel ali dentro da sala de aula ele se torna importante. Então, eu preciso entender quem eu sou dentro desse contexto e dar uma resposta satisfatória. E hoje a gente tem, sim, a gente tem os comentários de João Calvino traduzidos para a língua portuguesa. Nós temos igrejas fracas. Temos, não vou dizer que não. Igrejas quase que morrendo. Mas nós temos igrejas hoje fortes e que continuam lutando pela pregação. Nós temos missionários que são enviados. Então, assim, nós temos que comemorar. Eu acho que temos que comemorar, sim, o dia 31 de outubro. E aí, finalizando aqui a minha fala sobre essa questão cultural. Um grande erro nosso. E aí eu acho que uma autocrítica que eu acho que a gente tem que fazer. A publicidade, ela entende que o investimento de uma marca na mente da pessoa não começa quando ele é adulto, começa quando ele é criança. Isso nos faz pensar que se tem uma área da igreja, nós queremos uma geração nova, forte, que valoriza o evangelho e que luta contra todo esse relativismo que nós estamos vendo dentro da sociedade, investir em crianças. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Você precisa ensinar para ele a palavra de Deus, a Bíblia, ele tem que conhecer o evangelho, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que amar o evangelho, ele tem que sentir prazer em ir para a igreja, e ele tem que conhecer. Olha, eu vou ensinar, a pergunta não foi feita essa, como é que eu vou ensinar a reforma protestante para o meu filho? Tem que ensinar, cara. Você tem que ensinar. Ainda que seja de forma lúdica, mas vamos lá, vamos ensinar, vamos mostrar para eles quem foi Lutero, que Lutero casou com Catarina Vambora, que ele teve 6 filhos, que ele teve todo um contexto dentro da sua casa de receber pessoas, de brincar, que Catarina Vambora ajudou muito ele. Ensina isso para as crianças, ensina quem foi Calvino, mostra as institutas para uma criança. Ah, mas olha, é muito pesado para a criança. Cara, os caras estão colocando na mente dos nossos filhos aí coisas absurdas e ninguém fica falando que isso é pesado. E a gente fica com medo de querer ensinar para as nossas crianças catecismo de Westminster, querer ensinar, acha que isso é muito forte para a criança. Cara, para com isso. Você tem que ensinar a criança. Se você não investir na criança, se nós não tivermos departamento infantil forte dentro das nossas igrejas, se nós não investirmos na criança, cara, como é que você quer que depois ali, quando o cara já tiver adulto, cheio de crise, tendo convulsão aí fora, sabe, tomando medicamento aí você vai falar assim, agora eu vou pregar o evangelho para ele. E poupe, meu amigo, isso é conversa, isso é balela. Você tem que começar a ensinar agora, ensinar de uma forma coerente, lúdica, brincando com a criança, mas trazendo esse contexto. Inclusive, reverendo, são todo o trabalho feito pelos movimentos progressistas, feministas, sim. LGBTQ+, essa sexualização. Isso, deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Teve uma matéria que eu li no UOL alguns dias atrás aí, contando a história de um casal, se não me falha a memória, era canadense. Eu acho que era canadense. E eles decidiram, casal, hétero, homem, mulher, e tinham também um casal de filhos, uma menina, um menino. Tinham não, tem. E decidiram eles, os dois, loucamente, que não iriam falar sobre gênero para os filhos. Que não iriam criar os filhos falando sobre gênero. Então, que ele é menino, que ela é menina. Eles não iriam falar isso. O
que é um grande absurdo. De novo a gente fala, você vê como que é um retrocesso? É um retrocesso. Por que eu não vou falar sobre gênero para o meu filho e para minha filha? Cara, para pensar. É tão louco isso. Isso é tão louco que nós estamos negando o que somos. Que nome eu dou para isso aqui? Braço, mão, boca, nariz, olhos, ouvidos. E aí chega uma parte do meu corpo, o órgão genital, que eu não posso dar nome para ele. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, isso daqui é tal, isso aqui é tal. Eu não posso dizer. Porque a partir do momento que eu dizer, que eu falar aqui, ó, assim como eu falo, isso aqui é um braço, isso aqui é uma mão, isso aqui são dedos, isso aqui é boca, aí eu tô sendo sexista, eu tô defendendo que... Cara, olha a loucura, o absurdo que a gente chega hoje. Todas as partes do meu corpo são denominadas, são orientadas, tem até do ponto de vista mesmo, né, da medicina, o cara vai chegar no hospital, o cara vai chegar e vai dizer assim, olha, você quebrou, sei lá, e vai lá falar o nome do osso que você quebrou, né, como você quebrou. Ó, não, você tá com um problema cardiovascular porque a sua artéria, né, ela foi obstruída, mas o meu órgão genital não pode ser. Não pode ter nome. Olha que absurdo, cara. Então, assim, o homem retrocedendo e não evoluindo. Esse caudilho ditatorial dos desejos. Que evolução é essa? Então, quer dizer que nasce um menino e eu não posso dizer é um menino. Nasce a menina, eu não posso dizer é uma menina. Eu tenho que dizer que é o quê, então? Você é uma coisa. Pai, o que é isso que está no meio das minhas pernas? Sei lá, cara, acho que é um bicho que tá aí. Eu não sei te dizer exatamente o que é. Algum dia você vai descobrir quando você estiver ali, como eles gostam de dizer, né? A sua orientação. E você vai descobrir que bicho que é esse que tá aí. Mas você não pode falar. Você entendeu, cara? É um absurdo isso. Então, assim, a gente precisa... Olha só. Esses pais estão trabalhando com a mente dos seus filhos. Criança. Mas porque esses pais já foram convencidos de que tem que ser assim. Então, eu como cristão, protestante, reformado, pastor, eu tenho que ensinar o meu filho e a minha filha como a Bíblia ensina e não como a sociedade quer que eles sejam. A responsabilidade de educá-los eu trago para mim. Sabe aquela coisa do futebol? A gente fala assim, o craque tem que chamar a responsabilidade para si, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Isso não é problema do Estado, não é problema da escola, não é problema do outro. Sou eu. Eu, pai, tenho que estar presente dentro da minha casa e tenho que ensinar os meus filhos. Que bom, reverendo. Vamos... Eu acho que eu falei demais, né? Não, acredito que já foi uma exposição esplendorosa, esclarecedora. Transitamos por várias etapas da história e, evidentemente, os desafios prosseguem, continuam. Sim. E em período aí de véspera de eleições, a qual cada um de nós estaremos por fazer as nossas escolhas. Sim. A partir da nossa liberdade de expressão, de consciência. Reverendo Carlos, desde já agradeço pela sua participação. Sou reverendo, considerar fazer as suas conclusões aí derradeiras e finais, conclusões finais, é óbvio. Sim. Suas conclusões finais, e inclusive o reverendo a expor. O reverendo tem um trabalho na Escola de Teologia, o reverendo também faz parte da Igreja Presbiteriana da Penha. Caso alguém assim se interesse ou queira fazer um contato, reverendo, seja à vontade. Legal. Primeiro, eu quero mais um café. Mas assim, brincadeiras à parte, claro, eu hoje tenho um trabalho dentro da Igreja Presbiteriana da Penha.
voltado aí para a área de educação. Então, eu trabalho hoje junto com, tanto com a área de comunicação da igreja, como também com a área de educação. E dentro da área de educação, eu acho que é legal aqui compartilhar com todos vocês o fato de que nós temos uma escola de teologia lá na Penha, que é a Escola de Teologia da Penha, a ETEP. Então, nós temos ali bons professores ensinando boa teologia e, o mais importante, acessível de graça. Vai ter 2 horas lá de aula e não vai pagar, entendeu? Então, hoje essa escola ela funciona tanto no módulo presencial, você pode ir até a Rua Major Rude 145 e assistir a aula, e ao mesmo tempo essa aula ela é transmitida online. Então você também pode entrar no canal da Igreja Presbiteriana da Penha, ou no canal da ETEP, porque a ETEP tem o seu canal, e lá no canal da ETEP você vai encontrar ali inúmeras aulas de hermenêutica, de história da igreja, história do pensamento teológico, você vai ter ali teologia bíblica, enfim, você vai ter ali muitas disciplinas. E esse conteúdo está disponível para você lá. Olha isso que legal. Pastores importantes como o reverendo Cássio, o reverendo Amauri, o Wellington, enfim, com aulas excepcionais ali. E esse conteúdo está lá, está disponível lá. Ninguém vai te impedir de acessá-lo. Isso é legal. E, por fim, né, eu só deixando aí o meu contato, né? Então você pode entrar em contato comigo ali, rev.carloslima, né? Esse é o meu contato do Instagram. E estou aí disponível. Se quiserem me convidar mais vezes, vai ser um prazer. Não, sem sombra de dúvida. Novamente, renovo ao qual havia dito. Agradeço a presença do reverendo Carlos. Transmita também para o reverendo Amauri e a equipe, a qual aguardamos o reverendo Amauri aqui. E toda aí a comunidade presbiteriana da Penha e das demais. Também, inclusive eu faço parte da Igreja Presbiteriana em Emiliano Matarazzo, mas estamos abertos à intenção desse trabalho, liberdade, verdade e conhecimento, em hipótese alguma se delimitam estar nas fronteiras de privilegiar goetes. Não estamos aqui para isso, mas sim para dialogarmos, partilharmos também com outras vertentes, com outras correntes, com outros horizontes cristãos e até seculares, não cristãos. Sim. Desde já agradeço ao reverendo, obrigado pela sua participação aqui nesse projeto Liberdade, Verdade e Conhecimento, porque não há liberdade sem verdade e sem conhecimento. E se não compreendemos o contexto ao qual nos encontramos, não vamos conseguir aí nos posicionar. E considero fundamental, relevante, por isso o convite da sua participação, até para afirmarmos, reafirmarmos e confirmarmos toda a relevância, toda a pujança, toda a influência prolífera ou fecunda da reforma protestante, para a sociedade de uma maneira ampla e abrangente. Isso, infelizmente, diante de vários interesses, acabou por ser ofuscado, mas nós devemos estarmos comprometidos e, conforme o reverendo ressaltou e realçou, difundimos isso na formação das pessoas. Isso eu considero condição sine qua non fundamental. Sim. Reverendo, muito obrigado. Eu que agradeço. Não sei se o reverendo é flamenguista, se o reverendo é atlético. Corintiano, mas tudo bem. Corintiano. Transmita aí, muito obrigado. E as portas estão abertas. Legal. E todos aqueles as quais estarão por escutar e assistir esse trabalho, caso assim considerem, leve para outras pessoas, não para uma promoção de quem está aqui, mas a nossa intenção é proporcionar o acesso ao conhecimento. O reverendo falou da Escola de Teologia, e a Igreja da Penha ela tem outras frentes também de atuação, e com certeza iremos
continuar com essa conversa. Eu coloco que o podcast é aquela conversa de padaria, mas com conteúdo, com substancialidade, e vamos escutar outras histórias, outras narrativas das mais variadas realidades. Reverendo, muito obrigado pela sua atenção e um abraço para todos aqueles que estarão aí por assistir e escutar. Liberdade, verdade e conhecimento. Um abraço.